E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Product Backlog. Então, primeiro eu quero mostrar essa imagem para vocês. Isso é um Product Backlog, uma das imagens mais famosas que existe, que a gente mais utiliza. E aí a gente vai detalhar essa imagem aí para vocês, tá ok? O que é um Product Backlog? Na realidade, nada mais é do que uma lista de itens ordenada e priorizada, tá ok? Então é uma lista de itens. Então se você vai fazer uma casa, você vai colocar os itens da casa. Se você vai fazer, vamos supor, um novo processo na empresa, é os itens que fazem parte desse novo processo. Esses itens geralmente são chamados de PBI, que é Product Backlog Items, ou itens do Product Backlog, ou itens do backlog do produto, tá ok? Se a gente fosse colocar. Então, o backlog, se você pegar no inglês, o backlog vai se assemelhar a alguma coisa como acúmulo. Então, é uma lista de acúmulo de afazeres. Por que eu faço o Product Backlog? Porque eu tenho muitas atividades a ser executadas dentro do projeto. E aí eu preciso dessa lista para poder organizar o meu projeto e depois, na planning, que a gente vai explicar em outro vídeo, a gente vai separando esse backlog para levar para sprint. O que é sprint? É um conjunto de atividades que eu faço em um tempo determinado. Esse tempo determinado, no framework Scrum, tem um nome específico que é Time Box. O que é o Time Box? É um tempo específico, padronizado para um conjunto de atividades. Eu tenho várias Time Boxes, depois a gente vai falar sobre isso daí. Uma delas é a Sprint. A Sprint eu posso ter 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas, tá ok? Então, de 1 a 4 semanas eu vou executar algumas atividades. Como eu defino de 1 a 4 semanas? É lá na empresa, no outro vídeo a gente vai falar sobre isso daí. Então é a empresa que define. Mas bem, o Product Backlog é uma lista de atividades. Quem que é o responsável pelo Product Backlog? É um cara chamado Product Owner, ou PO. E o Product Backlog é importante de saber que ele é vivo. Ou seja, a cada sprint, durante a sprint, a gente vai aprendendo coisas novas. E ao aprender coisas novas, a gente vai reorganizando, repriorizando, redefinindo, tirando alguns itens, colocando itens novos, que aí existe uma grande diferença entre Product Backlog e escopo. O escopo, geralmente, no começo do projeto, a gente falou sobre outro vídeo lá, se vocês assistiram, assistam sobre o Waterfall, você tem um planejamento de escopo, e aquele planejamento de escopo vai para uma linha base, para você mexer, você tem um trabalho danado. E outra, o Scrum, a gente já falou que a gente trabalha em ambientes complexos, que toda hora tem algumas mudanças, ou ambientes que nós não conhecemos muito bem ainda. Então, eu trabalho com o desconhecido. Eu fazer um escopo completo e fechado, ele não é muito viável, não vai agregar um valor, eu vou ter um desperdício de tempo. Um dos principais focos é justamente não desperdiçar tempo. Bem, então o programa precisa ser vivo, ele precisa ter uma lista ordenada, priorizada, como eu falei para vocês, e geralmente é construído através de histórias dos usuários. A história do usuário a gente vai explicar em outro vídeo para vocês, mas só para não deixar vocês aqui, vamos supor, eu vou colocar algumas histórias aqui na tela para vocês verem, né? Exemplo, eu como gerente preciso de um software mais rápido para reduzir. Eu como gerente preciso de um software mais rápido para reduzir a fila. Ponto. Isso talvez seja uma coisa que a gente chama no Product Backlog de épico. Por quê? Essa história que eu acabei de contar ela é muito grande. E como ela é muito grande, talvez eu não consiga fazer dentro da sprint. E aí entra uma técnica para que eu possa trabalhar os itens do backlog. Qual que é essa técnica? É o invest. O invest significa o seguinte, ele precisa ser independente. Então todo item do backlog, toda história do usuário, ela precisa ser independente. Ela precisa ser negociável. Ou seja, ela precisa ser flexível, ela precisa ter a capacidade de ser alterada conforme o tempo vai passando e conforme eu vou descobrindo as coisas, conforme tecnicamente eu vou me aprofundando, conforme minha visão de negócio vai se ampliando e conforme o meu processo vai se adaptando. Ela precisa ser valorosa, ela precisa trazer valor para o negócio. Uma história não traz valor, a pergunta é, o que eu vou agregar com aquela história? Se eu não vou agregar, ele perde um pouco daquele foco que eu falei do Scrum, que é a agregação de valor. Fora ser valorosa, ela precisa ser estimado. O que é uma estimativa? Eu preciso ter uma estimativa
sobre isso daí. Depois a gente vai falar no Plane, no Sprint Plane, como estimar essas histórias, mas no Product Backlog eu já faço uma estimativa de esforço dessas histórias. E por último, eu preciso que essa história ou que esse item ele seja small, ele precisa ser pequeno. Por quê? Se a minha história ela é muito grande, geralmente não vai servir na minha sprint. E ao não servir na minha sprint, ela se torna um épico. Ou seja, eu preciso quebrar essa história em mais histórias para que eu possa levar para as sprints, tá ok? Então é isso que eu vou fazer. E aí tem o negócio. Galera, cuidado. Não faz o backlog igual o escopo, uma lista completa, detalhada. Eu só vou priorizar, eu só vou detalhar geralmente as 2, 3 próximas sprints que ainda vão ter feedback do meu processo e talvez mudem no refinamento. Porém, eu já tenho aí mais ou menos organizado as minhas primeiras sprints. Então, se você olhar na figura, pode ver, ó, a parte de cima já está priorizada, detalhada. A parte do meio ainda eu vou fazer. A parte de baixo eu tenho cases, eu tenho insights, eu tenho ideias, eu tenho vários itens que ainda talvez subam para a história dos usuários ou talvez não subam. Talvez subam para a priorização ou talvez não subam. Legal? Então isso é uma coisa extremamente importante da gente entender dentro do que a gente está falando. Uma coisa que é importante, que você me pergunta, Alex, tá legal, entendi que é uma lista, eu vi um modelinho, já entendi como faz a história do usuário, mas por onde eu começo? Geralmente, se você trabalha numa empresa, trabalha com projetos, a demanda vem do departamento, vem do diretor, vem do gerente, vem das demais áreas. Se você trabalha numa consultoria, vem a demanda do seu cliente e por aí vai. Só que essa demanda que chega, ela precisa ser investigada. Então, por onde começar? Primeiro, qual é a real necessidade do cliente? Porque muitas vezes o cliente vem e fala, cara, eu preciso de um app. Mas por que você precisa de um app? Né? Ah, eu preciso de um site melhor. Por que você precisa de um site melhor? Ah, eu preciso reduzir a fila do meu atendimento. Por quê? Ah, eu estou tendo... O meu telefone está no gargalo, então eu preciso de um sistema que faça... Por quê? Ou seja, a gente precisa investigar. Aí você tem N técnicas para investigar. Você pode usar, vamos supor, se está muito ruim, você pode usar, de repente... um design thinking para poder entender melhor a dor desse cliente e para realmente saber que projeto você vai fazer e alinhar esse backlog e essa necessidade, esse valor agregado que você vai trazer para o seu cliente. Porque muitas vezes o cliente pode pedir uma coisa que não trará para ele valor agregado. E não é legal você fazer esse backlog de, como a gente chama, de goela abaixo. Você tem que entender realmente o que ele precisa. De repente, isso que ele está falando para você, quando você vai com a visão de negócio, você não consegue ver o ROI, o retorno sobre investimento, se isso realmente vai trazer valor agregado para o seu cliente. E se realmente é o que ele necessita. Eu já vi muitos projetos começar e no meio do projeto parar, porque o cliente falou, cara, mas eu não preciso disso. Ou as necessidades do mercado vão mudando durante o projeto e aí ele percebe que ficou fora de padrão. E você como PO, como Product Owner, com essa visão de negócio, pode subsidiá-lo para entregar um Product Backlog e principalmente que isso vá para depois para desenvolvimento, né, para produção, de uma forma muito mais aceitável para o mercado que realmente tenha cliente que queira pagar. Então, como eu estava falando, você pode usar um design thinking, você pode usar um design sprint para poder validar aquilo. Alguns itens do backlog, você pode rodar vários design sprints durante esse processo, você pode fazer um mapa de experiência, você pode traçar as personas de clientes externos e externos, inclusive, para poder entender um pouco a personalidade dessas pessoas. Uma persona, na verdade, é você personificar uma parte do seu público-alvo para entender se aquilo vai conectar ao seu negócio ou não. Um mapa de empatia para entender como que essa pessoa é influenciada, um mapa de experiência para entender a jornada dessa pessoa dentro do produto e como que se conecta com o negócio e quais são os pontos de contato que existem sobre isso daí. Você pode fazer um Lean Inception, você pode, cara, tem várias ferramentas de investigação para você chegar nesse conceito do que realmente você vai levar para o seu Product Backlog. Legal? E aí, quando você tem tudo isso daí, cara, você começa a olhar, você como Product Owner, tem uma coisa muito importante dentro do Product Backlog, que é você começa a olhar se realmente isso faz sentido para o negócio. E aí você começa a ver, vale a pena fazer isso? Tecnicamente é viável?
o custo que esse projeto vai levar realmente vale a pena, o prazo que eu tenho estimado aqui, né, que eu tenho o Proctor Backlog aberto, então não estou dizendo que estou com prazo fechado, mas eu tenho uma visão de prazo em relação ao negócio. Porque de repente, vamos supor, se eu fizer um lançamento aqui em um ano, perdeu toda a atratividade do projeto. Não vai ter ROI positivo, então eu tenho essa estimativa. Qual é o valor para o cliente? Será que esse projeto realmente o cliente vai querer desembolsar para trazer isso daí? Então são todas as visões que o Proctor Backlog traz. Aí eu posso reunir isso daí em releases, que é um conjunto de entregas. Aí eu consigo fazer entregas facetadas. Estou mostrando uma imagem para vocês aqui, que é uma imagem de épicos, ou seja, eu tenho grandes histórias e você tem os releases. Cada post-it disso daí representa o quê? Representa entregas que eu estou fazendo para o meu usuário, para o meu cliente, para validar, porque uma das grandes pegadas de todo o Scrum é a validação e o feedback constante. E aí vocês podem ver até que tem OKRs, que são indicadores chaves, né? Ou seja, o que conforme foi construído, e eu vou tendo as entregas. Por quê? Eu evito de lá no final do projeto mostrar para o meu cliente que ele não quer. Então o Proctor Backlog nada mais é do que uma lista de itens priorizada, organizada e viva, que todo momento a gente está mudando. E é responsabilidade do PO e também serve como uma ferramenta de visão de negócio e para o time levar isso para as sprints e entregar um resultado factível e um resultado de sucesso para o projeto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero você no próximo. Um abraço.